Olá, tudo bem? Está começando o Agora Agro e você vai ver na edição de hoje. Mais de 8 milhões de bovinos foram abatidos no terceiro trimestre deste ano. Integração lavoura, pecuária e floresta é o caminho mais curto para aumentar a produção de grãos, carnes e diminuir a área de produção. Peru está preocupado com a PSA e vacina o seu rebanho de suínos. No programa de hoje vamos falar de um mega evento sobre pecuária de corte. Você vai acompanhar uma entrevista sobre variedades de capim e vamos falar também sobre a produção de etanol de milho. O Agora Agro já está no ar. Segundo os resultados preliminares das pesquisas trimestrais de abate de animais que foi divulgada agora pelo IBGE, mostram que os produtores brasileiros abateram 8.350.000 cabeças de bovinos no terceiro trimestre deste ano, um aumento de 4% em relação ao segundo trimestre. Na comparação com o terceiro trimestre do ano passado, houve um crescimento de 0,5%. A produção totalizou 2.160.000 toneladas de carcaças bovinas no terceiro trimestre deste ano, uma alta de 8% em relação ao segundo trimestre. Na comparação com o terceiro trimestre do ano passado, o avanço foi de 2,1%. O estudo em integração lavoura, pecuária e floresta, o ILPF, realizado por pesquisadores da Embrapa Agro Silvo Pastoril, lá do Mato Grosso, e também junto com a rede ILPF e o Instituto Mato Grossense de Economia Aplicada, o IMEA, simulou estatisticamente a contribuição que os sistemas ILPF podem dar à redução das emissões de gases causadores do efeito estufa. Tomando como base a pesquisa encomendada pela rede ILPF na safra 2015-2016, que mostrou que Mato Grosso possuía 1.500.000 hectares com sistemas ILPF. E as médias de crescimento da tecnologia nos anos anteriores, pesquisadores projetaram cenários futuros. Considerando-se o fator de sequestro de carbono da ILPF em 1.860.000 toneladas de CO2, equivalente por hectare ao ano, e o crescimento médio da área com sistemas ILPF de 11% ao ano em 2030, Mato Grosso teria 7,5 milhões de hectares de sistema de introdução lavoura, pecuária e floresta. Essa área sequestraria cerca de 14 milhões de toneladas de CO2 equivalente naquele ano. Para se ter uma ideia do que esse volume representa, a estimativa é que 23 milhões de hectares de pastagens no estado tenham emitido 9,2 milhões de toneladas de CO2 em 2018. Essas informações sobre impactos ambientais, em conjunto com resultados econômicos dos sistemas de integração lavoura, pecuária e floresta, podem ser um importante instrumento de política pública do governo brasileiro, alinhado às perspectivas do Big Push ambiental e também a Agenda 2030, para promover a adoção de sistemas agrícolas sustentáveis nas regiões do Cerrado e também amazônica. A fim de salvaguardar a saúde suína no país e evitar perdas econômicas para os que subsistem nesse trabalho, o Ministério da Agricultura e Irrigação lá do Peru, o Minagri, desenvolve a campanha de vacinação de suínos contra a peste suína clássica em nível nacional. O Ministério afirma que, no final do ano, a vacinação de 3.400.000 suínos é projetada em todo o país. Essa vacinação ela é obrigatória para todos os produtores de suínos, que deve solicitar um certificado oficial da vacinação, exigência que irá permitir-lhes que, para gerenciar certificado sanitário de trânsito interno para
os movimentos dos seus animais. Essa vacinação é realizada em suínos após os 45 dias de vida. O objetivo desta campanha é vacinar todos os suínos do quintal e criadouros, bem como treinar e sensibilizar criadores. Aqui cabe um alerta aos nossos suinocultores brasileiros, autoridades governamentais, municipais, estaduais e federal, que é preciso ficar muito atento a esse problema de peste suína africana. Um problema desse aqui no nosso Brasil pode significar a falência de inúmeras propriedades rurais e, claro, produtores de suínos. Os compradores voltaram a demonstrar interesse por novos lotes de milho no mercado spot, aquele que é de uma indústria vendendo para outra, o que elevou os preços do cereal nos últimos dias na maior parte das praças acompanhadas pelo CPEA. Já nos portos, o ritmo de negociação diminuiu, visto que muitos vendedores têm priorizado a comercialização no mercado doméstico, onde os preços estão mais atrativos. Ainda assim, os embarques estão firmes e devem se manter aquecidos nos próximos meses. Segundo a SECEX, que é a Secretaria de Comércio Exterior, as exportações de milho somaram 6 milhões de toneladas em outubro, apenas 5,6% abaixo das de setembro. No mercado interno, entre os dias 1º e 8 de novembro, o indicador Exalc-BMF-Bovespa, lá em Campinas, no estado de São Paulo, subiu 3,3%, fechando a saca a basicamente R$ 43,00, agora na última sexta-feira, dia 8. E depois do intervalo, nós vamos falar de um mega evento sobre pecuária de corte e você vai acompanhar uma entrevista sobre variedade de capins. Nós voltamos já, é um minuto só. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. A projeção é parte de um estudo realizado por pesquisadores da Embrapa Agro Silvo Pastoril, Rede ILPF e o Instituto Mato Grossense de Economia Aplicada, o IMEA. Quase 2.500.000 hectares de terra de uso agropecuário poderiam ser poupados lá no Mato Grosso se metade das áreas de sojicultura e de pecuária de corte no estado fossem convertidas em integração lavoura, pecuária e floresta. E isso ocorreria porque as produtividades, tanto de soja como a da pecuária, aumentam em sistemas integrados. Essa diferença da produção maior seria o equivalente ao que é produzido em 499.000 hectares de soja solteira e 1.980.000 hectares de pastagens. As áreas somam 2.480.000 quilômetros quadrados. Se 25% dos 9.500.000 hectares de lavoura de soja fossem convertidos em áreas com sistemas integrados de produção agropecuária, o aumento da produtividade gerado pelo sistema produtivo compensaria a produção de 256.000 hectares. E se essa adoção avançasse para 50%, seriam poupados quase 500.000 hectares. Na hipótese de 100% da área total de terras poupadas, poderia chegar a quase 950.000 hectares. Na conversa com o analista de mercado da Scott Consultoria, você vai acompanhar agora a Iberville Neto comentando de um mega evento sobre pecuária de corte. Confira. Olá, meu nome é Iberville Neto, sou médico veterinário e consultor da Scott Consultoria. Estou aqui para fazer um convite para o nosso evento de fechamento no nosso ciclo de eventos do ano. O encontro de analistas da Scott Consultoria, ele acontece dia 29 de novembro em São Paulo. Então, o objetivo desse encontro é justamente fazer um fechamento do ano e traçar expectativas para o planejamento de 2020. Em resumo, o evento é dividido em dois blocos. O primeiro com um cenário econômico,
nomes de peso falando da economia, com o que esperar para o próximo ano, o que foi visto nesse primeiro ano de governo, com uma mudança drástica aí, né, nas diversas diretrizes econômicas e políticas, e depois, no segundo bloco, abordando o mercado do boi gordo, com todas as questões relacionadas aí às exportações para a China, a essa demanda por novilhas, a oferta ou não de gado com até 30 meses para envio para a China no primeiro semestre do ano que vem, todas essas ponderações e como que isso deve resultar no mercado do boi gordo, que os preços futuros atualmente têm apontado para próximo de R$200, considerando outubro de 2020. Então, por aí a gente pode saber que tem bastante assunto para ser abordado lá. Fica o convite, nos vemos lá. Um abraço a todos e até lá. O crescimento da produção de etanol de milho no Brasil deve continuar muito forte nos próximos anos, segundo informou a Sociedade Nacional da Agricultura, a SNA. De acordo com Hélio Simarco, que é o vice-presidente da SNA, a produção do biocombustível deve superar os 2 bilhões de litros agora neste ano e chegar aos 8 bilhões de litros em 9 anos. A fatia da produção de etanol de milho na oferta total do biocombustível aqui no Brasil deverá chegar a 8% em 2020 e atingir 20% em 2028. Além disso, é muito importante ressaltar que o esmagamento do milho não resulta somente na produção do etanol, mas também do DDG, que é um concentrado proteico extraído durante o processo de destilação, que pode ser uma alternativa economicamente viável para a alimentação animal nas regiões em que o cereal apresenta preço baixo. O Mato Grosso, por exemplo, é o estado que se destaca na produção do biocombustível feito com milho. Tem 12 usinas de etanol, sendo 7 exclusivamente de cana, 3 de cana e milho e 2 que usam somente milho. E depois do intervalo eu vou conversar com Luciano. Ele é agrônomo, é diretor de uma empresa de sementes e nós vamos falar sobre variedades de capim. É um minuto só, eu volto já. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Eu vou conversar agora com o Luciano Paiva Gomes. O Luciano ele é agrônomo, é diretor da Sempa Sementes e é uma pessoa que conhece profundamente sobre, vamos dizer, pastagens, introdução de pastagens. E eu tenho certeza absoluta que você que está nos acompanhando, mesmo você que não tem propriedade rural, vai gostar da nossa conversa. Luciano Paiva Gomes, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Nós agradecemos aí o convite, que você ter aceito o nosso convite para participar do nosso programa e levar informações importantes, principalmente você que é pecuarista. O prazer, é isso mesmo e o prazer é todo nosso, Tanim. Obrigado, Luciano. Luciano, vamos começar falando sobre o seguinte. Parece que a moda hoje está assim. Não, eu vou tirar meu capim, eu vou botar outro capim, porque tem o Maasai, tem o Tanzânia, tem esse, tem aquele. Eu acho assim, na minha visão, que entendo muito pouco disso, não mexe naquilo que você não sabe dominar. Se você deixou o seu capim da propriedade rural, da sua propriedade, chegar no ponto que chegou, não adianta você mudar que você não vai dar conta, porque as variedades de hoje são altamente exigentes, né? Exatamente. Precisa de um cuidado muito especial. E o melhor capim que existe no mercado é aquele que você tem na sua propriedade, que infelizmente a maioria deixou acabar. É mais ou menos isso? É por aí. E o mais interessante disso que você falou é que nós estamos numa situação em que, primeiro, o pecuarista ele tem que entender que ele tem que fazer uma coisa extremamente simples e extremamente básica, que é fazer análise de solo, para ver que condições que o solo está, para ver que medida que ele vai tomar.
E geralmente as propriedades nossas, elas são propriedades que têm o braquiarão. Então você tem que, ao invés de substituir o braquiarão, você tem que aproveitar o máximo o braquiarão, explorar ele o máximo o potencial dele, para depois você pensar em trocar ou substituir essa nova variedade. Quer dizer, resumindo isso que você falou, seria o seguinte: aprenda a trabalhar com capim, que você tem o braquiarão lá, trata ele direitinho, dê comida para ele. Tem propriedade rural aqui no Brasil que já vai para mais de 30, 40 anos, que nunca colocou um calcário no pasto. E fala que o capim não presta, né? Não é mais ou menos assim? Exatamente. Então, a gente tem que procurar o máximo possível, repetindo, explorar aquilo que nós já temos na propriedade e, em seguida, com essa análise de solo, sabendo o que você tem nas mãos, você vai saber exatamente que decisão que você vai tomar para colocar novas variedades, isso sim, se precisar. Ô Luciano, tem uma coisa que às vezes me intriga, é o seguinte. Por exemplo, eu já vi gente, não foi uma, duas não, já vi várias pessoas, chega lá e fala, compra 3, 4, 5 sacos de uma determinada variedade e leva para a fazenda dele. Aí ele passa a grade, passa o arado, faz isso, faz aquilo e joga essa semente, até semente boa, certificada tal, joga lá. E daí uns tempos, eu já vi isso aí acontecer, falar, aquele capim não funcionou, né? Aquele capim não presta. O que eu quero chegar é o seguinte, para cada região é uma variedade de capim, né? Sim. Para cada tipo de solo é uma variedade, não é isso? Sim. É isso que eu quero alertar você que está nos acompanhando. Não vai comprando porque às vezes o seu vizinho, não sei quem comprou, que vai ser a mesma coisa na sua propriedade. Você pode dar com os burros na água, não pode? Pode, e a gente tem que ficar muito atento para saber qual variedade de capim que você vai usar, porque também você tem que estar relacionado também com a categoria animal que você tem na fazenda. Justamente isso. Então, se você tem cria, recria, engorda, você não pode colocar qualquer variedade. Você tem que saber a variedade certa para aquela categoria que você precisa na fazenda. E principalmente hoje, que tem muita gente já fazendo uso de confinamento de bovinos a pasto, né? Isso. Às vezes o sujeito faz a recria e engorda, compra um animal lá de 8, 10 meses, mais ou menos, de idade, e daí 11 meses, 12 meses já está abatendo esse animal. Então precisa fazer uma coisa muito planejada. Não é como era antigamente, choveu, prepara o solo e joga semente, não. A coisa não é desse jeito. Muita coisa mudou. Ficou mais difícil hoje você tomar conta de uma pastagem, por exemplo, para fazê-la produtiva e ter uma lotação animal satisfatória. Hoje no Brasil, só para você ter uma ideia, a maioria das fazendas coloca aí meia unidade animal por hectare. Meia, não dá nenhuma. Nós já temos fazenda colocando 2, 3 unidades animal por hectare, né? Sim. Tendo um lucro fantástico. Agora, para fazer isso, você precisa ser uma pessoa muito criteriosa. Agora, uma coisa interessante que nós temos que lembrar e alertar é que você tem os níveis de exigência de solo de cada variedade. Se você tem uma propriedade onde é que você quer introduzir pecuária de corte ou você quer melhorar a categoria de engorda, então nós temos cultivares, por exemplo, o Quênia, que vai te dar um rendimento 30% a mais do que o Mombasa, o Zuri. Então, quer dizer, hoje nós temos várias opções de forrageira que vai atender a sua necessidade. Tudo uma questão de você obedecer à questão da análise do solo. Luciano, toda variedade, vamos dizer assim, todo capim é bom, né? Todo capim é excelente para aquilo que ele é, qual o objetivo dele. Pois é. Não adianta você tirar o que você tem
e colocar outro. Você tem que melhorar aquilo que você tem, que é o que a maioria, infelizmente, não faz. Você mesmo participa de um projeto aqui em Goiás. Sim. Também nós fazemos parte desse projeto. Lá predomina o braquiarão, né? Predomina o braquiarão. E os Não retiraram o braquiarão da propriedade. E os resultados, a fazenda lá tem 82 hectares de pasto. 82 hectares de pasto. É um sítio pequenininho. Esse ano agora, eles abateram 350 animais. 350 né? animais. 350 animais. Compraram animais com 10 meses, 11 meses de idade, ficaram 11 meses com esse animal a pasto, só que lá é adubado, é corrigido, é tudo certinho. Esses animais morreram com peso médio de 600 quilos em 10, 11 meses. Então, fazenda dá dinheiro? Dá, se você fizer certo. Tudo dá dinheiro se você fizer bem feito. E só fazendo uma observação com relação a essa propriedade, a questão de quantas arrobas por hectare que essa propriedade, que foi, acho que já atingiu aí 15 arrobas por hectare. Não? Não. Mais. Ela fechou agora, inclusive dia 30 desse mês agora, vai ter um dia de campo, e ontem o dono da fazenda, ela fechou com 31 arrobas por hectare ano. Olha só. É mole? Essa fazenda, aí você fala, mas que milagre é esse? Não tem milagre. É gerenciamento, é planejamento, só isso. Tá lá o braquiarão, tá lá funcionando, foi adubado certinho, bonitinho. Agora ele está com problema, está tendo capim demais e não está tendo condição de comprar mais boi para colocar lá dentro da fazenda. Me falou isso ontem, o Armélio. Olha só. Então, é um negócio seguinte, o cara está perdendo capim porque está faltando boi. Por quê? Porque fez a coisa tudo certinha. Então você pode chegar a esse nível. Não inventa moda, inventa aquilo que você tem lá na sua propriedade. E o Luciano é uma pessoa que pode te ajudar nisso aí. Se você tiver interesse em ligar para o Luciano, bater um papo com ele, qual que é o seu telefone, Luciano? É 62 9971 2247. 2247. Liga para o Luciano, bate um papo com ele e fala, Luciano, eu tenho uma terra assim, 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 o que eu faço? Ele vai te orientar. Se você fizer o que ele manda, pode ter certeza absoluta, você vai ter um resultado positivo. Certinho? Certinho. Luciano, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa, muito boa essa conversa. E eu te espero mais vezes aqui. Tá, mas foi um prazer muito grande. Não, o prazer é nosso. Ok? Ok. Obrigado. Não. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte frase. Ser feliz sem motivo é a mais autêntica forma de felicidade. Um grande abraço, muito obrigado. Que Deus os abençoe e até o próximo programa.